Olá, a Comissão de Meio Ambiente organizou o segundo colóquio Brasil-Alemanha sobre política e direito ambiental. Nós vamos conversar agora, aqui no Cidadania, com dois dos convidados deste evento, deste colóquio. São convidados que vieram participar no evento da Alemanha. Nós vamos conversar com a deputada Anna Cavazzini, ela é deputada do Parlamento Europeu. Vamos conversar também com o professor Christian Kallis. Ele é professor de Direito Público e Direito Europeu na Universidade Livre de Berlim. Vamos começar perguntando para a deputada Anna Cavazzini qual é a importância para o Parlamento da União Europeia dessa questão da preservação das florestas, né? Por que ela é tão importante, deputada? Nós, no Parlamento Europeu, estamos lutando há anos para que as florestas na União Europeia, mas também em outros países do planeta, sejam conservadas, porque as florestas são uma fonte de biodiversidade e são muito importantes para a preservação do CO2. Por essa razão, a proteção das florestas goza de uma prioridade elevada no Parlamento Europeu. Mais tarde, posso mencionar algumas leis que nós estamos discutindo, alguns projetos de leis que estamos discutindo. Professor Christian, como o direito da Alemanha trata a questão da propriedade da terra, associada à questão da proteção do meio ambiente. Aqui no Brasil, frequentemente nós vemos produtores rurais, proprietários de terra, reclamando que a nossa legislação, em especial o nosso Código Florestal, restringe muito as possibilidades de produção. Como é isso na Alemanha, professor? Na Alemanha, nós temos um direito fundamental à propriedade que permite o uso da propriedade no quadro do ordenamento legal e no quadro da vinculação social da propriedade, que também é um preceito constitucional da Alemanha. Por essa razão, a propriedade deve ser colocada em equilíbrio com a obrigação do Estado de proteger o meio ambiente. O dever de proteger o meio ambiente obriga o Estado a restringir a propriedade. O Tribunal Constitucional deve examinar essa relação, mas, em tese, a propriedade está sujeita a uma vinculação social. Então, aqui precisamos levar em conta que o bem-estar da coletividade é mais importante do que a proteção do indivíduo, razão pela qual nós damos muita importância a esse tópico. Deputada, a senhora está especialmente ligada às questões relacionadas com o comércio internacional dentro do Parlamento Europeu, né, como membro da Comissão de Comércio Internacional, e também é vice-presidente da delegação que trata das relações da Europa com o Brasil. Então, eu pergunto para a senhora, como a questão da preservação ambiental influi nas trocas comerciais, nas exportações e importações, sob o ponto de vista da União Europeia? Qual é a relevância desse aspecto? Nós, na União Europeia, também contribuímos para que o mundo inteiro se reorganize com relação às importações. Nós procuramos influir na utilização das terras. Se
país terceiro fora da União Europeia decide fazer mais produção de gêneros alimentícios e, com isso, destrói florestas, então isso para nós é um problema a ser considerado, razão pela qual a política de fomento do comércio está estreitamente ligada à questão da proteção das florestas. 10% ou mais da destruição das florestas do mundo inteiro são causadas pela produção agrícola. Então, aqui nós temos que contrarrestar essa tendência. Professor Christian, aqui no Brasil, os produtores têm uma responsabilidade grande no aspecto da preservação ambiental dentro de suas propriedades. E eles reclamam disso, né? Eu pergunto para o senhor, como essa questão é tratada na Alemanha? Os produtores aqui reclamam que essa preservação tem custos, não é? Como é que o direito alemão trata disso? Eles têm benefícios na medida em que eles preservem? Eis um tópico importante. Eu já tinha falado muito superficialmente sobre esse tema antes. A proteção da propriedade sempre deve ser vista no contexto da sociedade e dos interesses da coletividade. Desses também faz parte a proteção do meio ambiente. Então, não existe um usufruto ilimitado da propriedade. O legislador está autorizado pela Constituição para traçar limites à utilização da propriedade no interesse da proteção ambiental. E isso significa que a liberdade do proprietário de terras e do produtor rural seja restringido para não destruir o meio ambiente. Dois aspectos são importantes aqui. Se nós não protegermos o solo e as florestas, se nós não protegermos o meio ambiente, isso terá consequências negativas para a própria propriedade, porque a propriedade não poderá mais ser utilizada, porque ela está sendo utilizada em excesso. Razão pela qual nós defendemos a tese de que a proteção do direito à propriedade pressupõe a proteção do meio ambiente. Se eu cuido do meio ambiente, eu também estou cuidando da minha propriedade. Esse ponto é muito importante. O outro ponto é o seguinte: onde a vinculação social da propriedade à proteção ambiental leva a grandes restrições no uso da terra para fins agrícolas. A lei alemã de vez em quando prevê pagamentos compensatórios. Isso já está previsto também no ordenamento do direito comunitário europeu, pagamentos auxiliares para a proteção do meio ambiente. Mas esses benefícios somente são pagos quando eu coloco o solo à disposição da proteção do meio ambiente, mas se eu ainda quero extrair algum benefício, mas estou um pouco restrito no uso da terra, então não tenho direito a pagamentos compensatórios, porque isso faz parte da vinculação social da propriedade. O legislador precisa regulamentar isso em lei. O que é decisivo é a lei. Deputada Ana Cavazzini, o tema do colóquio é a função ecológica da propriedade, o regime jurídico do desmatamento e da cadeia de suprimentos, ou seja, a relação entre a regulamentação da preservação ambiental e a das trocas econômicas, né? A gente sabe que a União Europeia tem uma vinculação muito forte, uma proposta muito bem fundamentada de priorizar
cadeias de abastecimento livres do desmatamento. A senhora poderia comentar um pouco para a gente o que significa essa proposta, como ela funciona na prática das trocas comerciais? Ich finde es sehr gut und sehr wichtig, dass es bald einen europäischen Rechtsrahmen für entwaldungsfreie Lieferketten geben wird. Que é muito importante haver disposições para que haja proteção ambiental. Nós estamos vendo que cadeias de supermercado da Europa tendem a não importar produtos produzidos no Brasil do regime Jair Bolsonaro. Então, nós estamos insistindo na lei de cadeias produtivas que não onerem o meio ambiente. De momento, estamos discutindo e espero que nós chegamos até o fim do ano a uma lei. A ideia é a seguinte: os importadores europeus devem provar que não está ocorrendo desmatamento na cadeia produtiva. Essa é a finalidade, esse é o objetivo. Eu espero que o Parlamento Europeu ainda insistirá em detalhamentos. Por exemplo, determinados grupos profissionais talvez não sejam incluídos, por exemplo, os produtores de cálcio, da borracha. A lei ainda não está pronta, ainda estamos discutindo o anteprojeto, mas eu creio que essa lei será uma pedra angular muito importante. Professor Christian, no que diz respeito às multas, às sanções na legislação alemã para quem faz desmatamento ilegal, essas multas são pesadas? Eu pergunto isso fazendo uma comparação aqui com o Brasil, porque a gente sabe que aqui muitas vezes essas multas não são pagas, há produtores que reclamam de que as multas são muito elevadas, e eu pergunto, como isso funciona na Alemanha? Ja, vielleicht muss man da unterscheiden zwischen Bußgeldern, wenn ich Eu acho que a gente precisa distinguir entre multa, que é imposta quando alguém infringe a lei, e os pagamentos compensatórios, dos quais eu já falei. Pagamentos compensatórios são, por assim dizer, indenizações que o Estado paga ao proprietário do solo por ele não estar utilizando o solo para fins agricultáveis, por exemplo, em benefício da proteção ambiental. Ele desiste de cortar árvores ou de usar uma área para plantações, aí ele recebe pagamentos compensatórios. Agora, as multas são outra coisa. As multas são impostas de forma muito coerente quando alguém infringe as leis da proteção ambiental. As multas, em parte, são elevadas. Afinal de contas, estamos querendo assegurar uma espécie de caráter dissuasório para que as leis ambientais sejam efetivamente respeitadas e implementadas. Deputada Ana Cavazzini, os produtores frequentemente alegam que precisam desmatar para produzir, precisam assegurar a rentabilidade econômica do empreendimento, não é? Agora, a gente sabe que hoje existem muitos argumentos no sentido de que a preservação pode ser uma atividade econômica rentável, não é? A senhora poderia explicar isso sob o ponto de vista do Parlamento Europeu? Quer dizer, como que a preservação pode ser mais rentável do que a produção em determinadas situações?
Ich fand das sehr wichtig, was Herr Kallis am Anfang gesagt hat. Achei muito importante o que o professor Kallis disse no início da entrevista. Quando a gente destrói cada vez mais as florestas, então a gente um dia desses nem poderá mais fazer uso da propriedade. Então há um interesse dos produtores, um interesse no meio prazo, no meio termo, de proteger as florestas. Além disso, muitas regiões do mundo mostram que não há necessidade de desmatar, que a gente consegue produzir com as áreas agricultáveis já existentes. Acho que a rentabilidade e a proteção do meio ambiente são absolutamente compatíveis, mas é necessário que haja um fomento econômico. Nós temos na Europa vários fundos destinados a ajudar para que a floresta amazônica não seja destruída. Sabemos que foram encontradas riquezas naturais na floresta equatoriana do Equador, e aqui pode haver um conflito, mas existem modelos interessantes. Nós, genericamente, achamos que é possível viver bem em harmonia com a natureza e é possível ganhar dinheiro em harmonia com a natureza. No Brasil, há grandes empresas de agronegócios e talvez esse modelo não seja o modelo mais indicado para o benefício da coletividade brasileira em geral. Professor Christian, nesse diálogo com os brasileiros, com os seus colegas juristas, eu imagino que o senhor deva ter tomado conhecimento da nossa legislação, não é? Que avaliação o senhor faz das leis em vigor no Brasil? Elas são suficientes para assegurar a preservação, até numa perspectiva comparada com a legislação alemã? Em que patamar estão as leis ambientais no Brasil, na sua avaliação? No detalhe, eu não posso dar uma resposta, porque na própria conferência, na segunda-feira, nós vamos aprofundar a discussão. Mas eu posso responder genericamente, com fundamento nas conversas que já mantivemos antes, que no Brasil, com fundamento na Constituição, à semelhança da Alemanha, o Estado de Direito deve ser complementado pelo conceito do Estado ambiental. Eis uma discussão muito instigante, na qual o Brasil e a Alemanha estão aprendendo um do outro. O direito constitucional na Alemanha, eu suponho que seja semelhante no Brasil. O direito constitucional é a norma orientadora da legislação infraconstitucional. Por isso, é importante que a Constituição atente para a importância da preservação do meio ambiente e cuide para que o meio ambiente seja levado em consideração na legislação infraconstitucional, na legislação ordinária. Nós, às vezes, temos leis muito boas que protegem o meio ambiente, mas o que decide mesmo é a implementação das leis. O law in the books, como dizem os americanos, o direito nos códigos deve ser transformado em law in action, em direito em ação. É muito bonito escrever sobre a proteção ambiental na legislação ordinária e na Constituição, mas
isto é apenas um lado da medalha. Nós precisamos cuidar para que a legislação e os preceitos constitucionais sejam efetivamente implementados. Nós temos algumas normas que podem ser intensificadas. Mas eu gostaria de falar mais uma vez sobre a propriedade. No fim das contas, a propriedade não terá nenhum valor se o meio ambiente estiver destruído. Um solo que eu não consigo mais explorar, esse solo não tem mais valor. E os camponeses alemães, os agricultores alemães sabem isso muito bem. A água do lençol freática que está contaminada não tem mais valor. Então, a proteção ambiental também preserva a propriedade. Então, as leis de proteção ambiental fazem com que todos os proprietários estão sujeitos à proteção do meio ambiente aos poucos, as pessoas se dão conta que a propriedade é valorizada pela proteção ambiental. Mas, é claro, a legislação ordinária precisa fazer uma ponderação entre propriedade e proteção do meio ambiente. Quando a proteção ambiental torna impossível a produção, então os proprietários das terras afetadas têm direito a pagamentos compensatórios. Isso é previsto na legislação alemã e na legislação europeia. Mas isso significa que, eventualmente, um produtor não possa mais explorar o seu solo, a sua propriedade, porque está sob proteção ambiental. É uma área de preservação ambiental. Então, o agricultor, o camponês, não pode mais trabalhar porque a sua área foi declarada como área de proteção ambiental. Neste caso, o produtor recebe uma indenização. Então, nós dizemos, o camponês se dá conta que ele não teria conseguido produzir tanto em virtude das leis de proteção do meio ambiente, por isso o pagamento compensatório é uma alternativa interessante para ele. Deputada Ana Cavazzini, eu vou fazer uma última pergunta. Nós estamos já nos aproximando do final do tempo do nosso programa e essa pergunta diz respeito a um aspecto que vem preocupando o mundo todo nesse momento, que é a questão da guerra na Ucrânia. Não é? A gente acompanha aterrorizados o que está acontecendo nesse momento lá, mas um aspecto que é muito pouco levado em conta, ganha pouco destaque, é o impacto ambiental de uma guerra como essa. Não é? A gente sabe que diversas regiões na Ucrânia são muito industrializadas e quando um conflito desse acontece, a tendência é a gente ter uma degradação muito grande associada a ele, para além da questão humanitária e tantas outras, a própria desestruturação da economia, né? Porém, eu queria que a senhora nos falasse um pouco dessa questão, o impacto ambiental dessa guerra, sob o ponto de vista do Parlamento Europeu. Ja, es gibt ja mittlerweile schon erste Berechnungen, was jetzt allein schon an Infrastruktur in der Ukraine zerstört ist. Fizemos alguns cálculos, algumas estimativas do que foi destruído na Ucrânia. Nós, evidentemente, nos preocupamos muito com o destino das pessoas, dos indivíduos, da população civil, mas a gente precisa também olhar o que acontece com o meio ambiente numa guerra. Eu ontem me pronunciei a respeito disso
podemos ver que materiais poluentes estão entrando dos rios da Ucrânia. Uma usina nuclear já ficou afetada. Não esqueçamos que isso a gente já presenciou nos anos 80, no acidente de Chernobyl. Então, as guerras são um desastre absoluto para o meio ambiente, razão pela qual a União Europeia decidiu por sanções pesadas contra a Rússia, e muitos Estados-membros da União Europeia agora estão se empenhando em acelerar os estudos e o empenho em favor de uma mudança na matriz energética, porque estamos vendo o que pode acontecer quando uma matriz de repente se vê afetada. Eu quero agradecer a participação da deputada Anna Cavazzini, deputada do Parlamento Europeu, e também do professor Christian Gilles, aqui no nosso programa Cidadania de hoje. O professor Christian é professor de Direito na Universidade Livre de Berlim. Eles participam do fórum, segundo colóquio Brasil-Alemanha sobre Política e Direito Ambiental. Lembrando a você que este programa pode ser visto também na internet, em nossa página senado.leg.br/TV. Pode ser visto também no nosso canal no YouTube. A você, telespectador, muito obrigado por sua audiência.